Como até aqui, Sr. Deputado, presumo que a crise e o memorando da Troika, as contrapartidas pela ajuda externa, sejam um dos temas fortes deste debate, o que aqui parece. É natural. É natural que sim, até porque estamos na presença de dois dirigentes partidários, um que pertence a um dos partidos da Troika portuguesa, que aceita as imposições da Troika, e outro que não, que contesta, Jerónimo de Sousa, que contesta essas imposições. Nem sequer se quis reunir com a Troika. Que nem sequer se quis reunir com a Troika, com boas razões, e que, evidentemente, que não vai deixar de procurar responsabilizar o líder do PSD pelas responsabilidades que o PSD também tem e pela aceitação que já fez dessas imposições, para além de que, com o seu programa, podíamos dizer que se a Troika diz mata, o PSD diz fola. E, portanto, obviamente que será um debate muito interessante desse ponto de vista, porque haverá um confronto muito direto entre duas concepções muito distintas, eu diria quase diametralmente opostas, sobre qual deve ser o futuro do país, o futuro próximo do país. Sabes que, apesar do Talheiros eu falar em nome do PCP, não vou falar em nome do PSD. Mas, evidentemente, que o PCP tem preocupações evidentes, sociais, e preocupações com a crise em que o país está. Está a ver, começou a interpretar o sentido do PCP? Simplesmente, essas preocupações são apresentadas e as nossas propostas alternativas são dirigidas ao povo português e não à Troika. A Troika não veio cá para negociar nada, veio cá para impor. E também não há uma frente comum PCP-PSD contra o Partido Socialista. Não se trata disso. O que se trata... Não falei também nisso, mas que há preocupações de convergência nesse particular. O que se trata aqui, porque a convergência que existe neste momento na vida política portuguesa é uma convergência entre o PS, o PSD e o CDS-PP, que são os três partidos que apoiam as imposições da Troika e que digam o que disserem nos seus programas eleitorais. Já falei na nossa reserva. Já falei na reserva do PSD. Já todos se comprometeram a levar à prática um programa que é um programa quase milimétrico e que evidentemente condiciona todo este processo eleitoral. E, portanto, a questão que está posta perante os portugueses é saber se aceitam isso ou não. E eu creio que essa é a grande questão que estará presente neste debate, mas que estaria presente e estará seguramente presente no debate que Jerónimo de Sousa tiver com José Sócrates e que esteve também no debate que teve com o Paulo Porta. Sabe qual era? Isto não é alternativa nenhuma. Mas sabe qual era a alternativa? A alternativa que há a alternativa era para evitar as desgraças que já se estão a verificar na Grécia era negociar desde já 48 horas antes, 48 horas antes de chamar cá o FMI, o Primeiro-Ministro garantia na televisão que não era preciso dar disso. Nós o dinheiro escoou-se em 48 horas. Não é por comodidade, é por opção, por recusar legitimidade a esta Troika para decidir em nome do povo português. Porque quem tem de decidir que políticas devem ser postas em prática pelos órgãos de soberania portugueses é o povo português. Portugal tem órgãos de soberania, bem ou mal são esses que estão eleitos. Bem ou mal são esses que estão eleitos. Estava sem dinheiro, Sr. Deputado. Não, vamos lá ver. 48 horas antes do Ministro das Finanças anunciar que ia fazer o pedido de intervenção externa, não lhe chamo de ajuda porque isto não é ajuda nenhuma, o Primeiro-Ministro garantia, menos de 48 horas antes, garantia que não havia problema nenhum e que não ia ser preciso recorrer a um procedimento dessa natureza. Mas isso é a responsabilidade do José Sócrates. Será que o dinheiro se escoou em 48 horas? Para além de que havia, evidentemente, soluções para o imediato, diversas, para evitar uma ruptura de tesouraria. Quer dizer, que esse problema não é... Eu creio que isso é um fantasma que se tem agitado ultimamente, dizer se eles não chegassem cá naquela semana já não tínhamos dinheiro. Não é verdade. Não é verdade. Não é. Não é verdade. Porque basta pensar nos títulos de dívida pública estrangeira que existem nas mãos de entidades públicas portuguesas, não é? Cuja transformação numa pequena parte em dívida nacional resolveria esse problema no imediato. Agora, o problema é que não há solução para Portugal, uma solução à grega, que não é solução nenhuma. Nós estamos a ver... António Filipe. Eu sei que temos poucas notícias sobre o que está a passar na Grécia, mas o que está a passar na Grécia é dramático e neste momento estamos perante o rotundo falhanço da receita que foi posta em prática. Bom, se essa receita é a mesma para Portugal, como é que nós estaremos daqui a 2 anos? Os bancos não têm crédito lá fora, mas têm muitos lucros cá dentro e seguramente vão ser muito bafejados agora com este... Aliás, se alguém pode falar em ajuda, são os bancos. Os outros não. A banca devia ser chamada a contribuir um pouco para a saída da crise, infelizmente não tem sido. Não há dúvida nenhuma que há algumas razões, não é, enfim, este momento não é o momento... Desde logo o facto dos portugueses estarem pagados no seu bolso, algumas razões o problema do BPN e do BPP. Mas nunca em termos de
pôr em causa essa ideia de que a Santana normal Lopes caiu às mãos dos bancos é uma nova leitura da nossa história recente. E a sua função social é uma nova leitura da nossa história recente. Estou a dizer que essa ideia de que o governo de Santana Lopes caiu às mãos dos bancos é uma nova leitura da nossa história recente. Não é uma nova leitura, desculpe, não é uma nova leitura. Não é isso. Não é. Mas não era essa vertente bastava. Essa bastava terem dado alguma atenção às propostas do PCP. O que me quer parecer é que não é fácil atacar a posição de Jerónimo de Sousa. Porque Jerónimo de Sousa disse relativamente às dificuldades dos portugueses, que já hoje são sentidas, né, resultado das políticas a conduzir o país, das previsíveis consequências para a vida dos portugueses, para o seu dia-a-dia, da aplicação deste acordo com a Troika, coloca numa posição muito dificilmente atacável, porque há factos que são indesmentíveis, não é? E, portanto, aliás, isso, enfim, quem anda pelo país, quem conversa com as pessoas, sabe que há afirmações que são feitas por dirigentes do PCP, que foram feitas por Jerónimo de Sousa, que ninguém está em condições de desmentir. E daí, várias vezes, Pedro Passos Coelho tem sentido necessidade de dizer que, nesse ponto, concorda. Quando se falou dos fatores de produção, quando se falou do neoliberalismo é selvagem por natureza, do meu ponto de vista. Eu quero compartilhar a opinião de Guilherme Silva, acho que foi um bom debate. E, portanto, acho que ambos os participantes de unificar o debate, e o debate democrático, o debate que é necessário ter. Porque, de facto, houve a possibilidade de confronto de posições ideológicas. E há aí, de facto, uma divergência ideológica. Quer dizer, o PSD, e aí, Pedro Passos Coelho tem razão, o PS também. O PS também tem um amplo processo de privatizações e já o tinha nos PECs, mesmo antes deste acordo com a Troika. Portanto, aí não há uma divergência fundamental nos partidos, mas são... isso tem a ver com razões ideológicas e, aliás, o Passos Coelho reconheceu isso, porque, do ponto de vista económico, não há razão nenhuma para que as empresas do Estado, que são empresas lucrativas, sejam passadas para as mãos de privados. Estamos a retirar património ao Estado, um património empresarial que até pode ser muito importante em função das receitas que gera para o próprio Estado. São receitas públicas e, portanto, poderiam ser utilizadas no investimento público, enfim, na modernização do nosso país. Agora, retirar essas empresas do Estado, deixar no Estado apenas o que dá prejuízo, onerar os contribuintes apenas com o que dá prejuízo e tudo o que dá lucro, aí o Estado já não tem nada a ver, tem que passar para os privados, não tem nada a ver com razões económicas, mas tudo tem para os privados. Evidentemente, para os privados há todo o interesse em deitarem a mão ao negócio dos serviços públicos, porque os serviços públicos têm uma clientela garantida, a saúde, a educação, os transportes, enfim, tudo isso tem evidentemente uma clientela garantida, sendo que o Estado funciona como pagador, não é? Em benefício desses lucros privados. Aliás, é essa a lógica das parcerias público-privadas. Mesmo que o Estado paga, mesmo que... Ou seja, se os privados não obtiverem a receita que é previsível, o Estado tem que pagar a diferença. E, portanto, isso é vantajoso para os acionistas, enfim, para os grupos económicos privados interessados nessas privatizações. Para o Estado, não. E, portanto, são razões puramente ideológicas que levam estes partidos a defender a privatização desse património empresarial. E a privatização... Olha, sobre as privatizações, só para fechar isso, queria dizer o seguinte, é evidente que nenhum grupo privado está interessado em comprar uma empresa deficitária a menos que o Estado cubra o prejuízo, como é evidente. É que o Estado deixe de ser o Estado prestador e passe a ser o Estado pagador para que um grupo privado beneficie à custa de dinheiro. Se pagar menos do que... Mas não é isso que aconteceu. É que não houve nenhum setor que tenha sido privatizado e que os utentes tenham ficado a ganhar. Pelo contrário, os custos encareceram e o serviço até se degradou. Com este governo pode ser que tenha acontecido isso. Até se degradou. E, portanto, não há nenhuma razão, do ponto de vista da racionalidade económica ou da prestação do serviço público, para que essas empresas lucrativas sejam efetivamente privatizadas, é por razões ideológicas e, portanto, enfim, e é bom que isso seja efetivamente assim. Não é por razões ideológicas. Além de que nós temos a experiência de que, e aí até Pedro Passos Coelho reconheceu isso, de que os setores privatizados foram criados por monopólios privados, não é uma situação de mercado. Eu creio que há aqui, houve neste debate, podemos abordar outros aspectos do debate, eu creio que houve aqui uma dificuldade do Dr. Pedro Passos Coelho em relação à história do IVA. Porque, de facto, houve, eu vou dizer em quê? Porque ele, vou tentar dizer aqui, porque ele referiu que propõe uma baixa da taxa social única à custa da reestruturação do IVA. Diz que não vai mexer nas taxas, a taxa reduzida continuará nos 6, a outra nos 13 e a outra nos 23. Só que depois disse que vai ser reestruturado. Ora, o que é que isso significa? Significa que para evitar o corte nos salários, disse Pedro Passos Coelho. Significa que há bens que estão sujeitos à taxa reduzida, 6%,
são os bens de primeira necessidade que vão deixar de estar. Agora, o que ele não explicou foi que reestruturação do IVA é essa que permite aumentar a receita, permite alçar a receita, mas evidentemente que é à custa do encarecimento de bens de primeira necessidade. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque os bens que estão sujeitos à taxa mínima do IVA de 6% são bens de primeira necessidade, desde logo a eletricidade. Seguramente que há pesadíssimas responsabilidades da governação do PS. Olha, do PCP é que não são. Agora, obviamente que sim. Isso também nós reconhecemos. Com certeza. Obviamente que o Partido Socialista está no governo há 6 anos e, portanto, é responsável pelo que aconteceu nos últimos 6 anos. Não são 6 dias, não são 6 semanas, nem 6 meses. São 6 anos. Claro. E portanto, é uma balela, obviamente, foi o PEC 4 que obrigou à ajuda externa. E portanto, a responsabilização, quer dizer, nós podíamos agora ir falar de governos passados, mas acho que o problema não é esse. Onde eu acho que o PSD tem sido mais responsável é porque, de facto, nos últimos anos foi o suporte, designadamente quando o Partido Socialista perdeu a maioria absoluta, foi no PSD que se apoiou para poder prosseguir estas políticas. Eu acho que, no momento presente, a maior responsabilidade do PSD é essa, para além de, obviamente, o que resulta da Troika e que resulta também daquilo que tem sido a concepção dos partidos, enfim, que nos têm governado. Mas esta não é da Troika, esta é do PSD. O que está na forja é, de facto, uma facilitação extrema do despedimento, que vai, enfim, despedimento por inadaptação, o embaraçamento da indenização em caso de despedimento, ou seja, aquilo que se está a institucionalizar é, de facto, uma extrema precarização das relações laborais, fragiliza claramente o trabalhador. Portanto, eu creio que é essa, de facto, a questão de fundo que, enfim, e que o PSD tem dito muitas coisas sobre isso e todas no sentido, de facto, de permitir criar mais emprego, ao contrário do que se diz. Porque a precarização do emprego não cria emprego. Permite destruí-lo com mais facilidade. Aliás, nós temos tido, ao longo dos últimos anos, sucessivas versões de códigos do trabalho, todas elas no sentido de flexibilizar, não é? E o que temos visto é que não se tem criado emprego. Sempre com o argumento que é para criar emprego. Mas depois não é. Pois, nós temos assistido à destruição do emprego. Foi outra das promessas do engenheiro Sócrates que ia criar toda a gente conhece, com as medidas da Troika o desemprego vai aumentar. Toda a gente conhece. A forma dele cumprir essa promessa. E as medidas da Troika vão significar recessão e vão significar desemprego. Até já quem fala, daqui a 2 anos podemos estar com 17% de desempregados. Mas temos que ter aqui... Que acho que é um ponto interessante do debate, que é quando Jerónimo de Sousa diz que chamou a atenção para o dia de hoje, dia 10 de maio. E que daqui a 2 anos... Não venham daqui a 2 anos dizer que nós tínhamos razão. Por causa da situação da dívida. Porque o que nós estamos a assistir, hoje em dia, é que aquilo que o PCP disse, quando a entrada na moeda única, das consequências que poderia ter para a economia nacional a entrada na moeda única, designadamente com a sobrevalorização da moeda que se fez. Ou seja, o escudo foi sobrevalorizado na entrada do euro. E depois, com a sobrevalorização do euro, designadamente em relação ao dólar, que isto para as economias periféricas como a nossa podia ter consequências dramáticas. Aquilo que nós temos vindo a dizer quando assistíamos à destruição da nossa frota pesqueira, à destruição da agricultura portuguesa, à destruição da indústria portuguesa, hoje é evidente que temos razão. O PCP tinha razão nesses alertas. E, portanto, nós estamos hoje... O que vai acontecer é, provavelmente, daqui a 2 anos, se formos por este caminho da aplicação das receitas da Troika, provavelmente daqui a 2 anos, infelizmente, estarão a dizer que afinal o Jerónimo de Sousa no dia 10 de maio tinha razão. Não, porque, vamos lá ver, o PCP rejeitou-os desde o primeiro ao último PEC. Não é? E mais PECs haveria. E se o governo não tivesse caído, já iríamos no PEC 7 ou 8.